Raramente são as pessoas que aprovam a ideia, a sugestão de colocar uma parede preta. Por vários motivos, ela traz algumas crenças limitantes sobre ela. É um dos detalhes que a pessoa fica receosa. O outro já é aquela coisa de energia, acha que a energia é pesada, então já assusta também. Assim como a gente usava muito a moda de roupas, que o preto básico era tudo. Em casos de não ter criatividade, uso o preto básico. De ter muita dúvida do que vestir, a insegurança de colocar uma outra mais ousada, coloco o preto, que quando a gente não tinha como muito investir em algo mais bacana ou algo mais... Uso preto, que não tinha erro. Dentro dessa ideia, também a decoração faz esse papel, porque tudo que você vai colocar em cima, sobrepondo o preto, você vai ver o valor que traz ao ambiente no todo. Se você colocar o preto como fundo de pano, ele traz aquilo como uma valorização enorme e acaba ficando com um ambiente, além de criativo, super elegante. Madeira é uma das coisas que mais valoriza o ambiente quando ele tem o preto por perto. Como eu falo muito de contraste para alcançar um equilíbrio na decoração, o contraste mais clássico de todos é o preto e branco. São os dois elementos mais extremistas de contraste que a gente logo pensa, consegue fazer o preto e branco. Como eles dois são os extremos, né? Um mais claro possível, o outro o mais escuro possível. Como você usa o preto como um dos extremos, do mais escuro, tudo que você vai colocar por cima desse preto irá ressaltar como luz, como algo que você vai contrastar. A madeira, por ela ter a característica da natureza, e vocês vão perceber que um dos elementos que valoriza muito o preto são todos os elementos naturais, fibra natural, a própria madeira, plantas, né, o verde da planta, cerâmicas, peças de cerâmicas, né, que lembram barro, tudo isso causa uma surpresa super agradável quando você soma esses dois elementos, trazendo muita elegância para o ambiente. Não precisa de ter móveis tão caros, que a simplicidade que você tiver dentro da sua casa, os recursos que você encontra em casa, o preto faz esse incrível resultado, transformação para um ambiente mais elegante, porque ele realça, ele agrega valor às suas peças. Ou cestaria ou é cerâmico, tanto faz os dois. É muito bem-vindo. Esses quadros, a arrumação dos quadros com esse móvel aqui em madeira, o próprio piso de madeira, esse canto de lanche ou minibar, o cantinho fica super especial. Esse ambiente aqui traz alguns móveis em preto do lado para fazer o link, é bem interessante também. Metal e peças coloridas, como eles ganham realce quando tem preto. Eu peço sempre para imaginar essa mesma parede em preto, se ela tivesse no branco ou uma cor que a gente costuma usar, uma mais convencional, que a gente sempre cai nos tons básicos, né? De bege, de fende, que é aquele bege meio concreto. O quanto que o preto faz um diferencial. Então, eu mostro aqui, esse ambiente aqui traz elementos de metal, a própria iluminação aqui,
esse corrimão, isso tudo ganha um ambiente super valorizado quando tem o preto por perto. Você pode perceber que a planta sempre está por perto, olha, agregando valor. Esse piso aqui é um piso que é o tijolinho, né, de demolição, que lembra o barro, que lembra a cerâmica, e também ganha essa elegância no contraste do preto. Aqui nesse ambiente, essa cadeira em azul, como que ela ganha realce e elegância quando você tem esse fundo preto. Se você imaginasse esse fundo de outro tom branco, não teria uma elegância tão grande como é o preto, o caso do preto. Nesse ambiente aqui colorido, a mesma coisa. Além da madeira aqui, que dá uma suavizada, né? Se esse móvel fosse branco, talvez ele ganharia um contraste muito grande, né? Fica muito forte, até um pouco agressivo. Por quê? Porque é o extremo, né? Então, pegar o meio termo do contraste é válido também para o uso do preto. A iluminação, como que ela ganha esse ar cênico quando a parede é preta. Vocês podem perceber que o clima na casa, quando você joga a iluminação na cor preta da parede, ela ganha um resultado super diferente e ganha esse clima cênico, né, como se fosse um teatro, e isso tudo traz para a casa de vocês um clima muito especial, do que se fosse aquela iluminação difusa central. Então ela tem um desenho muito mais elegante no contraste da luz sobre o preto. E gosto de realçar aqui nessa foto o quão especial fica quando você entra com a parte de planta, essa parte de cerâmica aqui, ó, do rústico, né? Tudo que é madeira, tudo que é rústico, do que é natural, como esse tijolinho também de demolição, tudo perto do preto, como ganha uma elegância enorme. Então fica a dica para vocês usarem numa parede e ganhar um plus a mais aí, dar um upgrade na casa para vocês conquistarem esse clima especial aí, e diferente, né? Eu chamo atenção para esses cantinhos. Eu vou passar uma geral para mostrar essa estrutura, porque isso facilita vocês a iniciar uma decoração, partir do zero, porque você sempre vai pegar as peças maiores ou peças que chamam mais atenção. Tudo isso cria o impacto do olhar e depois você vai criando a decoração dos pormenores, preenchendo os espaços vazios com coisas de adornos. Você tem essa parede em L preto, olha só, a pessoa usou 2 paredes em preto e ficou bem bacana. Ela colocou cores, né? Uma poltrona com cor. Essa luminária, ela faz um contraste com a parede preta. Essa peça aqui, ela funciona, e eu gosto muito disso, para a gente sair daquela ideia de caixa. Tudo tinha que ser uma mesa. Vocês partir para a criatividade e sempre pensar em trocar a tradicional mesa por outra peça mais criativa, mas que funcione como uma mesa. O contraste com o preto, como ganha uma elegância, sempre você vai ver aqueles elementos que eu comentei lá atrás, que ganham valorização no preto, cor, quadro, planta, madeira, iluminação. Esse cantinho, ele tem esse macramê, essa cortininha aqui com fibra natural, esse metal aqui, que é essa luminária, tem metal, tem a plantinha, tem esse cesto aqui com fibra natural,
tem o próprio móvel que é de madeira. Você pode perceber que o preto e branco, eu comentei antes que ele poderia ser agressivo, mas dependendo do tamanho. Um móvel grande como aquele que a gente viu anteriormente, que era de madeira, ele era grande para um branco proporcional à parede. Então, nesse caso aqui é uma poltrona, uma coisa menor. Esse caso aqui é uma luminária, esse caso aqui é uma luminária. Esse aqui é uma janela, mas é uma moldura só. Então, pensar muito bem nessa dosagem para criar a proporção e o equilíbrio disso. Vocês podem perceber que, além de conseguir um ambiente luxuoso, mas também você pode conseguir coisas informal, como essa sala aqui, que tem esses elementos de esporte, que realça os elementos que estão por cima. Você tem sempre uma plantinha para ganhar essa suavidade. Os quadros, os escritos também é um recurso muito interessante. E depois, esses 3 quartos são bem interessantes de exemplificar, porque são estilos muito diferentes. Esse daqui você entende como uma coisa bem moderna, bem clean, e você tem algo mais reto, né? Quase que minimalista. Nesse quarto aqui você tem algo mais puxado para o natural. Você entende que as almofadas verdes, os temas de folhagem, tudo agrega valor aqui. E esse aqui com as tramas, a parte de artesanal, a madeira tá aqui para sempre fazer esse contraste elegante do ambiente. Os exemplos de banheiro e cozinha, que eu achei super interessante para a gente visualizar e entender que a gente pode conseguir uma elegância a mais, mesmo não tendo tantos recursos de reforma como, por exemplo, esse banheiro, que é um banheiro mais antigo, que tem azulejos brancos, que você retira os azulejos numa determinada altura, colocando o preto no restante, mas nunca deixando de colocar planta. Nesse caso colocou piso de madeira também, e essa cozinha que ficou super elegante. Mas vocês podem ver que sempre o preto, por ele às vezes vir com uma pegada bem até sofisticada, contrastar com algo de demolição, você cria uma elegância muito maior. Porque nesse pedaço aqui de tijolinho aparente, o tijolinho de demolição, como que ganha um resultado sofisticado e elegante, criativo, personalizado para esse ambiente. A cor aqui, com parcimônia, né? Não foi muita cor, para não criar peso demais. Então, você pode perceber o quanto que o preto pode ganhar numa decoração.